Excelentíssimo Sr. Presidente do Partido Social Democrata, o caro Coordenador da Comissão Política Nacional do Partido Social Democrata, Excelentíssima Senhora Presidente do Congresso dos TSD e da UGT, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD e Srs. Deputados aqui presentes, Excelentíssimo Sr. Presidente do Secretariado Distrital do Porto dos TSD e Presidente da Distrital do Porto do Partido Social Democrata também, meu caro Presidente da Federação dos Trabalhadores Democratas Cristãos, que é a nossa congénere no CDS Partido Popular, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Disciplina e Fiscalização Nacional dos TSDs, meu caro Arménio Santos, entrou por último, mas não por menos, Presidente Honorário dos Trabalhadores Social-Democratas, senhores membros dos órgãos nacionais e distritais dos TSD e Excelentíssimo Sr. Presidente da Liga dos Chineses em Portugal, é uma honra tê-lo entre nós, minhas senhoras e meus senhores, caras e caros companheiros. Depois desta fastidiosa e extensa lista de individualidades presentes, o cumprimento é, obviamente, para todas e para todos os trabalhadores social-democratas que estão aqui reunidos nesta cidade do Porto, neste imenso jantar que marca a força dos TSDs no Porto e a nível nacional, nesta véspera de 1º de maio. E as minhas primeiras palavras vão exatamente para os trabalhadores, para os colaboradores do PSD e dos TSDs que tornaram possível este jantar. E com eles fica o meu agradecimento em nome da estrutura. Eis-nos chegados a mais a celebração de um 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador, a quem prestamos, nesta efeméride, uma atenção celebrativa, mas a quem, em boa verdade, dedicamos no ano inteiro o nosso empenho combativo e a nossa lide democrática. Este ano, os trabalhadores social-democratas decidiram assentar a presente comemoração em moldes um pouco diferentes do habitual. Nesse sentido, optaram pela realização de um jantar de convivência em homenagem a todos os trabalhadores. E, obedecendo a um desejo de descentralização, escolheram comemorar o Dia do Trabalhador na cidade do Porto, que é considerada por muitos a capital do trabalho como tão bem ficou retratado no documentário do realizador Manuel Guimarães em 1961. Integra-se ainda esta comemoração no ciclo de efemérides que o PSD tem assinalado no âmbito dos seus 40 anos e, mais recentemente, os 40 anos das primeiras eleições livres que elegeram a Assembleia Constituinte de 1975 por sufrágio universal, direto e secreto. E nesta ocasião, e vir-me para esta mesa que aqui está, eu gostava de prestar a minha homenagem e a homenagem desta estrutura e o nosso reconhecimento ao nosso companheiro Manuel Martins, que ali está sentado, peço que te levantes, por favor, que foi constituinte pelo Círculo do Porto, mas acima de tudo representando os trabalhadores num partido que é também um partido de trabalhadores. A minha homenagem, Manuel. Desde logo nessas eleições, o PPD foi capaz de se afirmar como um grande partido português. Partido esse, o nosso, que teve um papel decisivo nos anos que se seguiriam, na consolidação do regime democrático e no seu desenvolvimento económico, na criação de um Estado de bem-estar social, agente promotor de uma justa distribuição da riqueza. Um Estado capaz de garantir melhor proteção de direitos fundamentais a todos os portugueses. Um Estado fundado nas liberdades coletivas e individuais, dinamizador da liberdade de associação e de um sindicalismo livre e de proposição, do qual a UGT
é hoje um vivo exemplo. O PSD esteve, desde a sua gênese, na vanguarda para a criação da matriz de um sistema de segurança social assente num direito universal. Faz parte do nosso ADN ideológico garantir proteção no desemprego, na doença, na invalidez e na velhice, proteger globalmente a maternidade e a paternidade, valorizando a família. Faz parte do ADN ideológico social-democrata investir numa escola pública abrangente e garantir a continuação de um Serviço Nacional de Saúde que se pode comparar com os melhores a nível mundial. Ao longo da sua história, o PSD formou governos nacionais que foram responsáveis pela criação da riqueza económica necessária a que o Estado Social não só pudesse existir e evoluir nos seus objetivos, como também muito tem feito para o tornar efetivamente sustentável. Numa altura em que algumas opiniões se manifestam no sentido desvalorativo da identidade política dos chamados partidos do arco da governação, referindo prosaicamente que são todos iguais, importa destrinçar claramente as nossas diferenças de base relativamente ao Partido Socialista. Assenta desde logo uma dessas diferenças na percepção nítida e essencial de que o interesse nacional passa por assegurar condições de sustentabilidade ao crescimento económico que não se alavanquem no crescimento da dívida que onerará inevitavelmente as futuras gerações. O fardo da dívida é algo que nos penaliza coletivamente, um ónus que compromete o desenvolvimento do país e a sua consolidação financeira, compromete o presente e penhora o futuro e caustica aqueles que socialmente se encontram mais vulneráveis ao arriscar igualmente a perda de capacidade do Estado responder com as adequadas e insubstituíveis funções sociais que lhe cabe executar. Assegurar permanentemente essa sustentabilidade é uma marca identitária do PSD. Contrariamente a este caminho de responsabilidade, o Partido Socialista, nos seus anos de governação, cuja herança pesa ainda sobre todos os portugueses, tem-se pautado por exaurir as contas públicas. Os diversos incumprimentos financeiros do Estado levaram o país, pela terceira vez, à necessidade do humilhante recurso ao resgate financeiro de urgência para evitar a bancarrota. Foi assim em abril de 2011, quando a um Ministro das Finanças nada mais restou que desobedecer em nome do interesse nacional face a um Primeiro-Ministro socialista em estado de absoluta negação. Mas foi também assim em 1977 e em 1983, quando outro Primeiro-Ministro socialista teve que pedir a ativação dos mecanismos de apoio financeiro de urgência previstos nos estatutos do FMI. Caras e caros companheiros, este é um facto inelutável. Das 3 vezes que os chamados Homem de Negro aterraram no aeroporto da Portela com uma mala cheia de dinheiro para resgatar em Portugal da bancarrota, a mão que segurava o telefone que efetuou essa chamada era socialista. Esta é uma verdade inelutável. Mas, caras e caros companheiros, numa fase em que os portugueses estão prestes a serem chamados, mais uma vez, a exercer a sua soberania em sede de eleições legislativas, é preciso relembrar repetidamente a urgência de eleger quem possa levar a cabo a real persecução do interesse público. É fundamental que os erros não se repitam para que os portugueses em geral, os trabalhadores em particular, sobretudo os mais desfavorecidos, não tenham de ser ainda mais penalizados. Mas, bem pelo contrário, possam ter orgulho no seu esforço e no país que diariamente ajudam a construir.
Portugal recupera, finalmente, de uma profunda crise financeira, económica e social, motivada por governações irrefletidas, incapazes de adequar a despesa pública à receita fiscal gerada e as políticas de investimento público aos critérios de custo-benefício. Tal incapacidade precipitou irremediavelmente o Estado português, em 2011, para a conhecida e penosa situação de desemprego. 4 anos envolvidos de governação social-democrata fazem dessas circunstâncias mais memórias de um passado recente do que factos do presente. Importa, no entanto, aqui relembrá-las para que nunca mais se repitam. Caras e caros companheiros, Portugal encontra-se hoje em fase de crescimento económico e de redução do desemprego. É um país renascido das cinzas, onde regressou a possibilidade de haver esperança e futuro. O sacrifício dos portugueses, a sua vontade de vencer coletivamente, aliados a uma liderança política resiliente, responsável e com sentido de missão, foram determinantes para recuperar com sucesso e com dignamente. Não obstante todas estas conquistas, importa ainda à outrance que o rumo possa ser mantido de modo a consolidar tudo aquilo que obtivemos com tanto trabalho e renúncia. Importa que os portugueses em geral e os trabalhadores em particular optem no sentido da responsabilidade de uma maioria que não se verga à subordinação das políticas económicas aos ciclos eleitorais e aos perigosos apelos de popularidade, consciente de que isso é prejudicial a um interesse maior, ao interesse comum de Portugal e dos portugueses. E nesta ocasião, de novo, caras e caros companheiros, podemos e devemos citar e homenagear Francisco Sá Carneiro nessa sentença lapidária em que afirma sem tibiezas: primeiro Portugal, depois o partido, por fim a circunstância pessoal de cada um de nós. E esta é a nossa matriz identitária. E é também por isso que a história nos diferencia e de que maneira do Partido Socialista. Mas o PSD é também o partido do 25 de Abril. Nele tem a sua gênese, no seu espírito aplicou a sua inspiração social-democrata e matricial e nos seus direitos, liberdades e garantias cresceu e se tornou um grande partido, provavelmente o partido mais genuinamente português. Foi também com o 25 de Abril que os trabalhadores portugueses viram reconhecidos um conjunto de direitos que antes lhes eram negados e celebram simbolicamente esse facto e a dignidade do trabalho nos sucessivos 1º de Maio. Os TSD, enquanto estrutura autónoma do PSD para o movimento sindical e o mundo laboral, associam-se mais uma vez à sua comemoração, hoje aqui, neste edifício da Alfândega, no âmbito partidário, e amanhã, com a sua forte participação na festa da Central Democrática UGT, que terá também aqui lugar no Porto. Mas, caras e caros companheiros, Portugal é um país de trabalho. Os portugueses são maioritariamente trabalhadores. O PSD é também e, sobretudo, o grande partido do trabalho e dos trabalhadores. De facto, o nosso partido, à luz da representação do mandato popular no quadro parlamentar da atual legislatura, tal como, de resto, nos resultantes das eleições de 1991, 1987, 1985 e as intercalares de 1979, constitui-se como o maior partido de Portugal e, desse modo, no grande partido dos trabalhadores portugueses. Outras forças políticas, bem menos representativas social e eleitoralmente, pretendem afirmar-se como porta-vozes dos trabalhadores e do mundo do trabalho.
Porém, aqui a retórica e a realidade são bem distintas. Acreditamos que quem representa os interesses do trabalho são os que criam as condições para que a economia cresça, o investimento seja atraído, se crie emprego de qualidade e se assegure a sustentabilidade do Estado Social. Caras e caros companheiros, de enorme importância é também o papel da concertação social na criação das bases para o reforço do relançamento económico e do progresso social de Portugal, a par com o rigor nas contas públicas. Temos a firme convicção de que o compromisso tripartido, firmado em janeiro de 2012 entre os parceiros sociais e o Governo, foi determinante para garantir as condições mínimas para a paz social e tal facto distinguiu Portugal qualitativamente de outros países sob resgate financeiro e foi condição sine qua non para que possamos levar de vencida esta prova tão difícil da nossa existência coletiva. Torna-se fundamental que na próxima legislatura se estabeleçam novos compromissos que permitam cimentar, a par da disciplina orçamental, o crescimento sustentável da economia, a sua competitividade no panorama internacional, a criação de emprego e a sustentabilidade do Estado Social em Portugal. Para terminar, caras e caros companheiros, os trabalhadores social-democratas consideram fundamental que a recuperação dos indicadores económicos se transforme tão rápido quanto possível em benefícios reais para os trabalhadores, os pensionistas e os reformados, chamados a imensos sacrifícios para que o país pudesse sair da dificílima situação em que mergulhou. É precisamente em nome do trabalho e de quem trabalha que afirmamos prosseguir no caminho da responsabilidade governativa. Não queremos nem novos incumprimentos, nem novos resgates. O que queremos é um país desenvolvido social e economicamente e que a condução das finanças públicas seja criteriosa de modo a propiciar a devida sustentabilidade para o crescimento e o bem-estar de todos. Os trabalhadores portugueses deverão ter isso mesmo em consideração nas próximas eleições legislativas. Em nome do futuro, em nome do Portugal. Muito obrigado.